para nós, tá bom? Se Deus quiser, que o Senhor possa nos abençoar e a gente consiga finalizar todo esse trabalho aí o mais breve possível. Muito bem, quero convidar aqui à frente nosso querido João Costa. Eu vou apresentar um pouquinho o João. João é pastor licenciado no nosso presbitério, está atuando junto com a igreja presbiteriana do Flamengo, e é uma alegria ter o João conosco aqui nessa manhã. Já vou deixar o microfone com ele. Irmãos, para quem talvez é novo, não vai lembrar um pouquinho do João, porque João é seminarista da nossa igreja de origem, né? Foi enviado pela nossa igreja, atuou aqui bastante tempo nas áreas, em especial na área de missões, com albergue, com sócio educativo, com pregação do evangelho durante a semana, nesses trabalhos do nosso Ministério de Missões na época. E depois, logo que o João entrou no seminário, começou uma jornada aí de pastorear congregações. E teve aí uma larga experiência, pelo menos 2 ou 3 congregações. 3 congregações nesses 4 anos de seminário. Graças a Deus, no ano passado, concluiu o seu curso, já foi licenciado, está aqui com a sua esposa, querida, que Deus abençoe. E esse ano está num processo de licenciatura, para que, se Deus quiser, no final do ano, a gente já tenha a ordenação do João. E é uma alegria para nós, tá bom, João? Você está aqui conosco nessa manhã, trazendo a palavra do Senhor. Vamos orar, então? Pedir a graça do Senhor sobre o João e sobre nós também. Deus, muito obrigado, Deus, por essa manhã especial, estarmos juntos aqui para cultuarmos ao Senhor. Também para ouvirmos um pouco da Tua palavra, para aprendermos mais da verdade do Senhor. Usa, Deus, a vida do João, do pastor João, Deus, nessa manhã, para falar ao nosso coração, para instruir a igreja na Tua palavra, e que possamos crescer um pouco mais no conhecimento do Senhor. Dá a Ele, Deus, capacidade, e dá a Ele, Deus, uma palavra do Senhor, e também prepara o nosso coração para o aprendizado daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Que felicidade estar aqui com vocês, revendo vários irmãos que eu amo tanto. Já apresentou bem e glória a Deus por isso. Em especial pelo privilégio de falarmos da salvação em Cristo Jesus. Os pilares da fé. Eu tive esse presente do pastor Felipe, esse convite, e falar da salvação de Cristo nos emociona, mexe conosco. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 23. Nós podemos fazer a leitura alternada para a igreja me ajudar. Cantei bastante os louvores aqui, abençoados, e a voz pode falhar um pouquinho. Colossenses capítulo 1, 13 a 23, me ajudem na leitura, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi preparado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez? Pai santo, Pai amado, Pai querido, graça te damos, nós estamos diante da tua palavra, pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco nessa manhã, usa o teu servo, também usa os teus servos para ouvir tudo quanto o Senhor quer falar com a tua igreja, que nós possamos, Pai, verdadeiramente render ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Fale conosco nessa manhã, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém, amém. Pessoal, tem um estudo para ser distribuído. Quem quiser, é só levantar a mão que vai receber aí, tá? Para acompanhar. Irmãos, nas Escrituras Sagradas está tudo o que nós necessitamos saber para a nossa salvação. Você já pensou nisso? A revelação especial de Deus dada para os eleitos de Deus. Nós temos um presente de Deus que é tamanho que às vezes a gente pode esquecer disso. Saiba disso, você, como eleito do Senhor, tem a graça especial, a revelação nas Escrituras Sagradas. Isso deve ser a coisa mais importante para nós. A Bíblia, somente a palavra de Deus, somente as Escrituras. Eu e você participamos da revelação especial pelos méritos de Cristo Jesus, que nos salvou naquela cruz. E como somos levados a pensar no nosso relacionamento com o Senhor. Eu, diante desse texto, eu só posso pensar como que o Senhor tem me visto. Como que o Senhor tem visto a minha vida diante da palavra, da revelação especial, diante dEle. Como que anda o seu relacionamento com Jesus Cristo. Como você tem valorizado o devocional, a vida de oração, a comunhão através da palavra. Nós devemos pensar nessas coisas constantemente. Isso deve estar no nosso coração, deve arder no nosso coração e a gente se examinar sempre. Será que o Senhor tem se agradado com aquilo que eu tenho buscado, com aquilo que eu tenho vivido, com aquilo que eu tenho testemunhado dEle? Será que isso é uma verdade na minha vida? Claro que é, mas nós sabemos que a gente precisa se atentar para melhorar cada dia mais. Nós sabemos que nós necessitamos, nós dependemos de Cristo Jesus em todo o tempo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, é a pessoa que mais usa a expressão em Cristo, enraizado nele, edificado em Cristo, fundamentado em Cristo. Pensa comigo. Paulo aqui está preso em Roma. E ele escreve essa carta. E ele tem tanta convicção da presença do Senhor na vida dele. Ele tem tanto usado pelo Espírito Santo, que ele recebe na cadeia Epáfras, que é um líder, um conservo, um cara que, abençoado por Deus, que ajuda na missão, que vai pregar aos Colossenses, levar essa carta. E Paulo preso, recebendo esse irmão, escreve essa carta para que esse irmão possa levar aos gentios ali em Colossenses. Irmãos, nós precisamos entender um pouquinho do contexto, só para a gente entender o que se passava ali em Colossenses. E havia grandes perigos rondando a igreja. Já vamos pensar em alguma coisa. Existem perigos rondando a igreja, no sentido de filosofias, outros pensamentos. Existem essas coisas hoje? Mas lá existia o gnosticismo, que defende o conhecimento como chave para a salvação, negando a graça e a fé. Gnosticismo nós conhecemos, nós sabemos que existe hoje, mas naquele tempo estava ferrenho, estava muito forte, estava ali diante da igreja. Mas havia também o legalismo, que ele agrega méritos à salvação por meio das práticas da lei, a salvação meritória. Como temos isso hoje? A salvação não é mais pela graça, a salvação depende do homem, a salvação é aquilo que o homem pode fazer, e como nós precisamos honrar ao Senhor, conhecer as Escrituras, saber que toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor naquela cruz. Todo mérito é toda a graça de Deus perante nós. Havia também o misticismo, em que mortificavam a carne e criam no alto flagelo, penitências e outras coisas mais. Acreditavam que para se achegar ao Senhor
precisava fazer grandes sacrifícios, penitências. Isso toma o lugar da graça de Deus. E havia também, como vocês estão vendo aí, o ascetismo, que é abstinências de coisas que trariam nível de espiritualidade maior como um fim em si mesmo. O que a gente nota com tudo isso? Sempre houve filosofias, ideias, algo querendo diminuir a obra de Cristo, algo querendo incluir alguma coisa além da palavra de Deus. Sempre houve, isso sempre aconteceu, e a igreja passa por isso, em especial nesse tempo, esse tempo de liberalismo, esse tempo de facilidades com o Senhor, facilidades como corpo de Cristo, como igreja, e nós sabemos que não tem nada disso. Nós sabemos que as Escrituras é a única fonte de fé e prática do crente. Nós cremos nessa verdade, nós buscamos essa verdade, nós ficamos somente com a palavra de Deus. Eu e você, irmãos, somos movidos, quando entendemos mais disso aqui, a estar muito mais enraizado na palavra, muito mais dependente, muito mais em comunhão. A igreja é chamada, irmãos, a estar muito mais testemunhando da palavra de Deus. Então a igreja estava sendo atacada de forma covarde. Pessoas se mostrando filósofos, com ideias liberalistas, com ideias ruins, ali diante da igreja. Mas à luz do nosso tema, nós vamos ver hoje a salvação em Cristo Jesus. Eu quero destacar nesse texto 3 pontos centrais do texto que nos mostram essa verdade absoluta. Já temos a salvação em Cristo Jesus, pelos méritos dele, obviamente. E eu queria que você lesse comigo, de 13 a 15, a regeneração em Cristo Jesus. De 13 a 15 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Meus irmãos, nesse primeiro ponto então, nós vamos falar da regeneração em Cristo Jesus. Aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo fez pela sua igreja. E eu quero começar falando o seguinte: Paulo lembra aqui que antes eles andavam em trevas, completamente cegos, completamente alienados de Deus, mas em Cristo Jesus, eles já foram transportados para o seu reino, tiveram a remissão dos seus pecados. Paulo quer deixar claro que agora não há desculpa. Colossenses, vocês já receberam a palavra da verdade. Igreja, vocês já receberam a palavra do Senhor, e vocês receberam a remissão dos pecados, e não há desculpa para ficar andando nesses ventos de doutrinas, nessas tantas falácias que acontecem. Não há desculpa para essas filosofias. Na cruz, Jesus Cristo pagou todo o pecado daquele que crê. Jesus Cristo salvou todo aquele que crê. E não há mais desculpa para ficarmos vacilante. Não há desculpa, irmãos. Dentre outras coisas, eu queria não já fazer as aplicações, mas pensar com a igreja. A igreja é chamada para ser forte, irmãos. A igreja é chamada para ser soldados do Senhor. A igreja é chamada para perseverar, para continuar. Muitas vezes a gente pode pensar na igreja como um hospital cheio de doentes. E eu não gosto muito de ver assim, apesar que tem essa parte. Mas principalmente nós somos soldados do Senhor, no qual o nosso general é Cristo. E nós precisamos pensar muito mais nessas coisas. Paulo destaca que nele é revelada a completa imagem de Deus, a demonstração gloriosa do amor, da graça de Deus. Meus irmãos, em Cristo nós temos a plenitude de Deus revelada. Toda a plenitude de Deus revelada em Cristo Jesus. Não há outro meio de eu e você vermos Deus senão em Cristo Jesus. Cristo Jesus revelado. Cristo Jesus veio, habitou entre nós. Mas João, mas nós não vimos naquele tempo. Nós vemos o Senhor Jesus hoje, através da sua palavra revelada. Ele se revela a nós e nós vemos pela fé. Nós vivemos em Cristo Jesus. Ele é aquele que se revela à sua igreja, se revela a nós. E Paulo vem destacar isso.
O primogênito aqui, irmãos, é no sentido de que por ele foram ressuscitados os dele, e nele todas as coisas foram criadas. Aqui não significa como primogênito que Deus porventura é criado, de jeito nenhum, mas aqui está dizendo que ele é o primeiro, aquele que regenera, aquele que todas as coisas são feitas através dele. Primogênito no sentido que por ele nós fomos ressuscitados com ele. Dentre outras coisas, irmãos, nós, igreja do Senhor, morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. Nós, igreja do Senhor, morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. Mas olha o segundo ponto que traz mais base para a gente. 16 a 20, a reconciliação pelo sangue de Cristo. 16 a 20 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Reconciliação pelo sangue de Cristo. Paulo agora está destacando que tudo foi criado nele, mostrando o seu senhorio, governo, inclusive sobre anjos e potestades, principados e potestades e todos os anjos. Jesus é soberano. Naquela época havia uma forte devoção aos anjos, uma forte devoção ao ensino de que os anjos poderiam salvar, que os anjos poderiam fazer aquilo que é exclusivo de Cristo Jesus. Mas não, Paulo vem destacar que ele é o Senhor, Salvador, que está no governo, no alto sublime trono, soberano, diante de todos e de tudo. Então Paulo está destacando isso para que os colossenses fossem fortalecidos com a soberania de Cristo Jesus. O cabeça da igreja, o governo absoluto, a autoridade suprema, a suficiência de Cristo Jesus. Meus irmãos, entender a suficiência de Cristo, eu posso dizer que não é fácil. Às vezes nós, por termos ainda erros, falhas, nós podemos buscar outras coisas, nós podemos buscar outros entendimentos, mas quando entendemos a supremacia, a suficiência, nós tão somente ficamos firmados e crendo e descansando em Cristo Jesus. Nós precisamos, assim como os colossenses foram inundados dessa palavra, encher de fé diante disso. É somente Cristo, é somente Ele que é o autor da salvação. Não se deve buscar outra fonte, jamais. Esse é o ensino aqui. Somente Cristo é o Salvador, o autor da reconciliação com Deus pelo sangue. Assim, Ele é o caminho, é a verdade e é a vida de fato. A gente sabe tanto esse texto, mas a gente precisa se examinar. Eu vivo esse texto. Eu sigo Jesus Cristo como caminho, o único caminho que nos leva a Deus. Jesus Cristo é a verdade absoluta revelada a nós. Eu vivo isso, eu creio nessa verdade. E Ele é a vida, que será eterna, com Ele mesmo. Nós precisamos pensar nisso. Então, nós vemos aqui o aspecto do Jesus mediador, aquele que nos reconcilia com o Pai. Não devemos buscar outra fonte, somente Cristo é Salvador. Nós fomos, e os colossenses como igreja, foram reconciliados com Deus pelo sangue de Cristo. Entendam isso, valorizem isso, vivam isso. É que está querendo, Paulo preso naquela cadeia, cheio de fé, usado pelo Espírito Santo, falando isso para a igreja de Colossos. Mas tem um terceiro ponto, o versículos 21 a 23, que eu quero ver com a igreja. Alicerçados na fé. 21 a 23. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém,
vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele reconciliou no corpo da sua carne. Foi necessário que o Filho de Deus participasse da nossa carne, morresse na cruz, ressuscitasse e assim nos reconciliasse com o Pai. Irmãos, é muito óbvio isso, mas jamais pode sair da nossa mente, jamais pode sair de nós, que o Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz. Ele nos reconciliou e nós temos alicerce nessa verdade, alicerçados na fé de Cristo Jesus. Paulo diz mais: para vocês são justificados, santos, inculpáveis, irrepreensíveis em Cristo Jesus. É assim que vocês são vistos agora por Deus. Não há desculpa. Entendam isso. Largue essas filosofias, largue essas coisas. O versículo 23 traz uma forte exortação. Eu vou ler o 23 mais uma vez para a gente pensar. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Perseverem, não ignorem a graça, firmes na pureza do evangelho que já recebeste. Pensa nessa exortação. Paulo está falando, não há desculpa, não há como. Vocês precisam perseverar em Cristo, perseverar na palavra. O evangelho chegou até vocês, perseverem. Examinem-se, por quê? O evangelho de encontro ao eleito é capacitação para viver para a glória de Deus. Talvez alguém está com alguma dúvida nesse quesito, e Paulo vem trazer com clareza: olha, vocês já receberam o evangelho que capacita a viver para a glória. Não há desculpa mais. Vivam para a glória de Deus. Irmãos, tudo revelado aos Colossenses, e é para nós hoje. É para nós hoje também. Lembrando, para a gente sair daqui com esse tema bem forte, né? A salvação em Cristo Jesus, no primeiro ponto. A regeneração em Cristo. Ele é aquele que nos regenerou, é aquele que nos capacita, é aquele que nos sustenta. Eu gosto de falar muito: Jesus salvou, Jesus salva e Jesus salvará. Jesus salvou na cruz, de fato. Todo aquele que crê está salvo. Na morte, na ressurreição, na vinda, arrependeu e crê no Senhor Jesus. Mas Ele nos salva todos os dias também. Ele me salva do meu coração enganoso. Ele me salva dos meus problemas. Ele me salva na palavra todos os dias. Todos os dias eu sou liberto daqueles pensamentos ruins, daquela ansiedade que bate. Não andeis ansiosos. Antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas orações, súplicas e ações de graças. Isso deve estar escrito na nossa parede. A ansiedade tem pegado tanta gente nos dias de hoje, né? A ansiedade tem afetado tantas pessoas, e o Senhor nos chama a não andarmos ansiosos. Ela vai acontecer pela nossa falha, ela vai acontecer em algum tempo, mas não ande ansioso. Creia no Senhor Jesus, busque a palavra, busque agir com graça, oração, em comunhão com Ele. Então esse primeiro ponto é a regeneração em Cristo. O segundo, a reconciliação pelo sangue de Cristo. Irmãos, isso é a maior verdade. Eu e você precisamos entender que foi pago um alto preço naquela cruz. O sangue de Cristo, Ele foi derramado para que eu e você sejamos igreja hoje. Para que eu e você estejamos aqui hoje adorando, louvando, cultuando ao Senhor. Nós somos reconciliados pelo sangue de Cristo. Isso deve estar certo em nossa cabeça. E o terceiro, nós estamos alicerçados na fé. Dentre outras coisas, irmãos, Ele nos capacita, Ele nos revigora, Ele nos dá ânimo. É Ele que faz todas as coisas, porque tudo foi criado para Ele e para Ele. Ele é quem faz a minha vida andar, a sua vida andar. Ele é que faz a gente andar em santidade. É Ele que pode todas as coisas, mas
Muitas vezes nós queremos andar pelas próprias pernas. Muitas vezes nós queremos tomar atitudes precipitadas. Mas é em Cristo Jesus que eu e você, como igreja dele, devemos viver em tempo integral. Irmãos, esse texto ele está totalmente ligado a nós. Mas ainda assim, eu quero fazer algumas aplicações bem práticas para que nós saiamos daqui pensando mais nessas coisas. Amada igreja, nós somos chamados hoje, mais uma vez, à vigilância, pois há uma oferta de outras ideias que não o evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. Isso é vigente, isso é claro, isso está aí. Existem outras coisas querendo atrair a sua atenção, existem outras coisas querendo tomar o seu entendimento, mas nós precisamos ficar firmados no Senhor, na palavra dEle, ficar firmados cada dia mais em oração. As facilidades tem nada a ver, parece uma coisa corriqueira, mas é verdade. O liberalismo, o não é bem assim, nós ficamos tão somente com a palavra eterna da salvação. Nós de fato, irmãos, estamos num processo de santificação. Nós estamos num processo no qual nós precisamos crescer nesse processo. A santificação não é estagnada. A santificação não é para nós ficarmos acomodados. A santificação é crescimento. A santificação é melhora. Eu preciso, para a glória de Deus, não para aparecer, mas para o Senhor, mostrar para Ele que hoje eu estou melhor do que ontem, porque Ele vive em mim. A salvação em Cristo Jesus, dentre outras coisas, nos capacita a isso. Ele nos salva todos os dias. Nós devemos conhecer mais ao Senhor, crescer em intimidade com Ele, honrar muito mais tão maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Irmãos, esse texto, nós estamos tendo lá na igreja a oportunidade de pregar toda a carta de Colossenses. E Colossenses não é mais especial do que nenhuma passagem. Mas Colossenses é muito cristocêntrico. Ele mostra muito a pessoa, a obra, a divindade de Cristo. E mexe conosco e faz a gente avaliar mesmo. Senhor, eu preciso me alimentar mais do Senhor. Eu preciso estar muito mais enraizado. Eu preciso estar muito mais no Senhor, na dependência do Senhor. Porque só vai dar certo mesmo em Cristo Jesus. Devemos conhecer mais ao Senhor, como eu disse, crescer em intimidade com Ele, honrar muito mais a sua salvação, que Ele garantiu para nós naquela cruz. Pense comigo, irmãos, olha que privilégio. Ele é o cabeça, e nós temos a dádiva de ser o seu corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Eu e você precisamos sempre lembrar disso, perseverar nessa verdade. Nós somos corpo de Cristo, nós somos aqueles que vão testemunhar dele, aqueles que nasceram para glorificar Deus, usufruir da presença dele para sempre. Ele é o cabeça da igreja, ele é aquele que sustenta a igreja, ele é aquele que faz todas as coisas, e nós somos o seu corpo, nós somos aqueles que obedecem, nós somos aqueles que vivem, nós somos aqueles que creem, e nós somos aqueles que proclamam as boas novas de Jesus Cristo. Irmãos, quando essas verdades inundam o nosso coração, nós queremos falar dele. Quando essas verdades inundam o nosso coração, o entendimento vem para nós, nós queremos falar mais do Senhor. Eu e você, como igreja, mais uma vez, estamos sendo chamados nessa manhã. Mais do Senhor, mais de Cristo. Fale mais dele, vive mais para a glória dele. Isso é precioso demais para você, isso é precioso demais para nós. Que a gente possa verdadeiramente, irmãos, pensar nessas coisas. Paulo, um homem muito usado por Deus, preso, e o maior privilégio que Paulo tinha era testemunhar do Senhor Jesus. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não viver o Evangelho. Ai de mim se eu não falar de Cristo Jesus. Ele não é nada. E assim é com a gente. Sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós não podemos nada. E esse texto nos leva a pensar mesmo, de fato, como anda a minha vida, como o Senhor tem me visto, como são as respostas que eu tenho dado ao Evangelho, quais as respostas que eu tenho dado como igreja, qual é o meu testemunho. E a gente precisa pensar que a salvação em Cristo é garantida naquela cruz. Esse é o nosso tema hoje. Mas eu e você precisamos falar assim, e agora? Que eu sou salvo nele.
E agora que eu tenho a dádiva de receber essa graça, esse favor que eu nem merecia, o que eu tenho vivido, o que eu tenho buscado? Irmãos, essa é uma exortação para todos nós, a começar em mim, para que a gente possa pensar mesmo. Eu creio na salvação em Cristo Jesus. Isso transformou, mudou completamente a minha vida. E eu preciso ser alimentado, eu preciso ser capacitado dia após dia na presença do Senhor. Caminhando para a gente concluir. Nós somos chamados a nos apresentar diante de Deus. Preste atenção nisso. O Senhor nos olha irrepreensíveis, sem culpa, por causa da justiça de Cristo. Eu e você somos vistos assim. Mas eu e você devemos ser achados nele. Nós somos vistos por Deus perfeitos, dando com Cristo Jesus. Eu e você, por algum motivo, podemos esquecer disso. Eu e você, por algum motivo, podemos afastar um pouco dessa ideia. Imagina, o que nós estamos desonrando se nós fizermos isso? Eu e você precisamos estar, irmãos, enraigados, muito mais no Senhor, muito mais na sua palavra. Ele nos concede a sua graça. Vivemos para a glória dele. Que possamos, irmãos, ouvir a voz do Senhor, que está chamando a sua igreja mais uma vez. Somos salvos em Cristo Jesus, pela fé, pela graça do Senhor. Somos chamados a representar aqui o Evangelho, a pregar as boas novas de Jesus Cristo, a falar do amor dele, sermos cheios dele. Como que se dá isso? Vida devocional. Não tem outro jeito, irmãos. Palavra, oração e prática do Evangelho. A nossa resposta deve ser um bom testemunho cristão, permanecer na fé, crescer no Senhor Jesus, alicerçados, obviamente, somente nele. Só dá certo em Cristo. Só pode dar certo em Cristo Jesus. Eu e você precisamos pensar mais nessas coisas. Como o Senhor tem me visto? Como o Senhor tem me achado? Nele? Ou às vezes eu estou deixando de estar na presença, deixando de estar em comunhão? Não há perfeição em nós, irmãos. Não é legalismo. Nós somos falhos. Nós somos aqueles que ainda há pecado. Somos pecadores de fato. Mas em Cristo Jesus, Deus nos olha perfeitamente. Eu e você precisamos mais disso. Por fim, jamais devemos esquecer. Ele foi traspassado por uma lança, pregado em uma cruz. Mas o que de fato foi o mais doloroso foram os nossos pecados sobre ele. Para Cristo, o mais doloroso foram os nossos pecados que Deus lançou sobre ele, que Deus cobrou em Cristo Jesus. E era meu e era seu. Era o nosso lugar naquela cruz. E ele tomou o nosso lugar. Deus cobrou nele aquilo que era nosso. Diante disso, irmãos, nós já somos gratos porque ele é bom. Nós já o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas nós temos que crescer em intimidade. Nós temos que consagrar muito mais. E nessa manhã, cada um se avalie. Como anda a nossa vida diante a maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Estejamos, na verdade, olhando sempre para o autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus. Ele é Senhor e Ele é Salvador. Jesus Cristo é Salvador, Ele nos salvou naquela cruz. Mas Ele é Senhor. Todas as vontades agora são dEle. Toda a nossa vida é consagrada a Ele. Tudo que temos é dEle. A nossa vida, o nosso coração, tudo é do Senhor. Eu e você precisamos pensar mais nisso. Testemunhe dEle, onde você estiver. Nós somos pertencentes dEle, vivendo nele, para a glória dEle. Essa é a mensagem que eu queria trazer nessa manhã, em Colossenses, que fala tanto ao nosso coração, para que nós nos avaliemos mesmo. É muito fácil a gente falar da salvação em Cristo Jesus, porque Ele é todo poderoso, Ele é Deus. Mas eu preciso examinar a minha vida. Como eu tenho sido grato, como eu tenho amado o Senhor, que me amou tanto a ponto de se entregar naquela cruz. Como eu tenho vivido diante de Deus. Como eu tenho, de fato, respondido ao chamado do Senhor. E eu quero orar com você sobre isso.
Pai Santo, graça te damos, nós louvamos o teu santo nome, agradecemos, porque a tua palavra ela fala ao nosso coração. Sabemos que o Espírito Santo do Senhor é quem nos convence, quem nos mostra, e eu clamo ao Senhor para que nessa manhã nós sejamos e continuamos inundados da tua palavra, inundados, Pai, do Senhor, que possamos verdadeiramente, assim como Paulo escreveu ali para os Colossenses, entender que não há desculpa para que nós possamos ir por ventos de doutrina, pensar em outras coisas, consumir outras coisas que não agrada ao Senhor. Que nós sejamos mesmo, Pai, aqueles que avaliam em tempo integral as suas vidas, aqueles, Pai, que estejam sempre em comunhão, na dependência do Senhor e que possam verdadeiramente honrar tão maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Apesar de nós, Pai, apesar dos nossos pecados e falhas, nós queremos, Pai, muito mais de Ti, consagrar muito mais ao Senhor, ter uma vida de santidade muito mais relevante, que essa igreja, Pai, assim como toda a igreja espalhada pela face da terra, possa entender essa verdade. Cristo Jesus morreu na cruz, ressuscitou e nos faz santos, irrepreensíveis diante dele. Nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Palavra, Deus abençoe.